Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Todos vocês sejam bem-vindos a mais um encontro da Jornada Falando de Brincar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, muito querida, a autora de livros, Bia Vilela. Vou chamá-la para participar conosco. Vamos aguardar a entrada da Bia. Olá, Bia, como vai? que divertido te ver. Tá tudo bem por aí? Tudo bem? Eu queria ver se tá bem essa luz, dá para me ver ou se eu tô muito baixinha. Melhor Melhorou? assim? Isso, isso. Bom para você? Tudo ótimo. Ah, que bom. Eu queria agradecer o convite. Ai, que bom. Eu que queria, Bia. Afinal de contas, né? A gente conhecer uma pessoa que a gente gosta, mas por meio de um instrumento que é o livro, é uma coisa que parece, sabe, surreal. Que nem quando a criança vê uma obra de arte ou ela vê o livro e depois conhece o artista. É meio surreal, De sabe? verdade, né? É verdade, é verdade. A sua conexão tá quebrando. Ah, meu Deus, tomara que não. Tá Tomara que dê tudo quebrando? certo. Você está conseguindo me ver? Eu tô tudo bem. Eu não estou. Ela Você está não tá me interrompendo. Tanto a sua fala quanto a sua imagem. Vamos entrar de novo, Bia? Vamos tentar? vendo só um pouquinho, então. Tá, eu vou tirar e aí você entra de novo, tá bom? Pessoal, Tá. aguarde um minutinho. Vamos torcer, né, gente? Para não ter problema hoje de conexão da internet. Vamos lá. Boa tarde a quem está chegando, boa tarde aos convidados, parceiros, amigos, familiares da Bia. Sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Boa tarde a quem já está acompanhando a jornada falando de brincar desde o comecinho. Vamos de novo aqui fazer uma transmissão. Tomara que dê tudo certo, Bia. Estamos na torcida. O Instagram está judiando. Eu Pronto. tô, eu tô te vendo bem, e você? Eu também, melhorou? Melhorou. Vamos torcer para ficar assim bem, para não Tá, vai cair a ficar. conexão, né? Aham. Então, estou aqui dizendo boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, são nossos amigos que estão pela primeira vez, né, na jornada. Eu quero me apresentar, muito prazer, sou Selma Monteiro, professora de educação infantil e pedagoga. E o objetivo dessa jornada é fazer com que todos nós que estamos aqui vendo, ouvindo, falando, né, conversando, formemos uma grande ciranda em defesa do brincar. Hoje começa a Semana Mundial do Brincar, no mundo inteiro, com uma roupagem nova, né, em virtude da nossa atual perspectiva, todas as crianças dentro de casa, mas nem por isso o brincar, a infância, vai ser, né, deixado de ser valorizado, né? E eu queria, sabe, gente, antes de falar sobre a Bia, de apresentá-la, mostrar uma coisa para vocês, que para mim é uma relíquia. Para quem já está aqui desde o começo, sabe que todo encontro da jornada eu mostro alguma referência bibliográfica, né? E não podia deixar de fazer isso com a Bia, né? Primeiro eu vou mostrar minhas relíquias, tá bom? Ela me falou que são relíquias, então eu vou mostrar. Olha lá. Quem tem essa coleção de livros da Bia Vilela? Hum. Não são lindos? Ah, eu usei muito. Minha filha até contou para você hoje, né, Bia? Que também Foi. brincou com eles, não é verdade? Então, Ah, esses livros, alguns foram reeditados por outra editora, porque o contrato da primeira editora acabou. sim. E tem outros que estão para sair, quer dizer, a gente está trabalhando nisso. Assim, são livros que eu gosto muito, eu fiz pensando na educação infantil naquela época, e então
foi bem gostoso, eu queria vê-los de volta, mas é com o tempo, né? Ai, que Alguns já delícia. estão no mercado de volta, É então. isso mesmo. Agora, este aqui, eu duvido que ninguém conheça. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ficou curioso com as sombras na parede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Esse livro, Bia, já te contei, né? É um livro muito conhecido das crianças aqui da minha cidade, da região, da escola onde eu trabalho, porque centenas de professores adotam esse livro para trabalhar com as crianças em desenvolvimento da oralidade, né? Dessa poesia gostosa que eles levam para casa, eles recontam para os pais. Então, assim, é um nosso companheiro de trabalho mesmo. Então, é um instrumento de trabalho e de muito carinho meu. Eu tenho certeza que aqui, né, tem, olha lá, minhas amigas estão vendo, olha lá, a Camila ali, tem muitas professoras que estão aqui também, porque trabalham com seus livros, né, com o seu, a sua autoria, e com certeza tem, assim, bastante carinho pelos seus, por aquilo que você faz, né? Aham. Então, para nós é uma grande alegria ter você aqui, né, Bia? É como eu comecei Obrigada. a falar, parece que é uma coisa surreal, né? Que nem Não, sentimento não de é, não. criança. Não é Quando- surreal, Selma. Eu acho que é uma coisa gostosa. E quando você fala do Gato Xadrez, de fato é um livro bem conhecido e muito trabalhado em escolas e Sim, as crianças gostam, né? gostam. E existe uma ideia, assim, né, do que, por que que eu fiz o Gato Xadrez. Ele não é o meu primeiro livro, né? Sim, E mas quando eu estava preparando essa live, uma coisa me incomodava que era o fato da câmera mostrar o texto flipado. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou falar e mostrar o texto ao contrário? Porque, na verdade, o meu trabalho é visual também, né? Então, para eu mostrar quem eu sou, eu tenho que mostrar imagens. sim. Mas a gente pode começar pelo começo, só para eu explicar mais ou menos o meu primeiro livro e como eu cheguei no Gato Xadrez. Isso E mesmo. a ideia da live é que o livro é um brinquedo e o livro permite Isso, brincadeira, exatamente. Vou né? fixar aqui o comentário para a gente não esquecer. E aí também outras pessoas também consigam visualizar o nome, né, da nossa live de hoje. A Bia está aqui falando conosco. Vamos de novo aqui, Bia. E eu quero também, né, falar, tem muita gente falando que gosta dos seus livros, Bia, mas eu quero contar quem é a Bia, sabia, gente? Pronto, já fixei aí. Antes dela começar, eu tenho um roteiro muito bacana para a nossa fala de hoje. Eu queria combinar com vocês, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, mas a gente não vai parar para responder, mas pode deixar as perguntas aí que mais cedo ou mais tarde, quando ela tiver um tempinho, ela entra em contato, ou quem preferir também, já ir até o direct dela, ou até o Instagram, enfim, as redes sociais da Bia Vilela para que vocês também contem aí o que vocês sentem e sabem a respeito da obra dela. Mas eu quero contar quem é a Bia, tá bom? Vou ler para vocês aqui. Bia Vilela é autora de livros infantis. Escreve, ilustra e faz o projeto gráfico de seus próprios livros. Ela é formada em veterinária pela USP e pelo Rocky Mountain College of Art and Design nos Estados Unidos em design gráfico. Já publicou mais de 30 livros e atualmente tem publicado livros pelas editoras Moderna,
Paulinas, Caraminhoca, Positivo e Editora do Brasil. Bia, todo o tempo agora é seu para você falar tudo que a gente já conversou, essa lindeza, né, de história que é a sua, e trazer aqui as suas experiências para que a gente aprenda com você também como é este olhar de um autor de livros para a criança, a infância e o brincar. E eu agradeço de coração você ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço e vamos lá, né? Então, hoje de manhã eu acordei e me incomodou muito essa história do texto flipado e como a minha fala está dividida em alguns itens, eu inventei assim. Então eu consegui escrever ao contrário e começa com o fazer diferente, Que que legal. é como eu vou comentar por que que eu comecei e como eu penso, né? E ao longo da minha fala eu vou mostrar imagens de páginas, não dá para mostrar o livro inteiro, mas eu vou mostrando algumas das coisas que eu estou falando para poder exemplificar e também para quem estiver assistindo já conseguir imaginar possibilidades a respeito da história do livro e tal. Então, Perfeito. eu comecei, meu primeiro livro foi Os Três Porquinhos, Que e ele é fofo, feito não com sei. formas geométricas, e ele foi um livro para o meu currículo. Eu não sabia que eu ia ser autora de livro, então eu queria fazer uma coisa diferente e eu pensei, bom, para o meu currículo eu vou pegar a história mais conhecida de todo mundo e vou dar a minha cara, como eu, Bia, designer gráfico, vou imaginar esse livro. Então eu fiz Os Três Porquinhos, que é o quadrado, bolinha e o triângulo. Logicamente que o bolinha é feito de círculos, mas é o apelido dele. E então foi o meu fazer diferente, né? Eu quis mostrar vários elementos aqui dentro. Tem as próprias texturas da casa são texturas urbanas. Então é o papel, que é um jornal, o paninho e o tijolo das casinhas, Que graça. porque eu achava que era um jeito de eu mostrar também para a criança da cidade uma nova leitura, né, desse livro. E o Gato Xadrez foi mais ou menos parecido. Eu queria fazer um livro sobre cores quando eu comecei a esquematizar essa série sim, que eu tenho três deles agora publicados pela Editora Moderna. E, aliás, esse aqui foi publicado e é publicado pela Editora Paulinas. Então foram eles os meus quem me primeiro colocou no mundo Que legal. de, de autora, né? Eu sou super grata a eles sempre. A gente tem um trabalho enorme juntos de clássicos e de outros livros. Mas quando eu fui fazer o livro sobre o gato xadrez, eu queria fazer um livro de cores, mas eu não queria fazer um livro dos que eu via por aí, Sim. que toda página, então tem assim, a página cor de laranja, aí aparece o sol, uma laranja, vários itens de uma cor. Aí você vira a página, tinha outras coisas, outras formas, figuras com outra cor. Eu queria mudar isso. E então eu falei, não, cada cor tem que ter sua história, né? E entrou então essa brincadeira que eu escutava quando era criança, era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história que conte outra vez, então isso não fui eu que inventei. Todo o resto fui eu que inventei. Então, Sim. a ideia de que cada gato é de uma cor, as rimas, e tentando usar um vocabulário infantil e até umas pequenas diversõezinhas das crianças, né? Então, essa Aham. foi. E foi legal porque foi um livro que eu fiz brincando também, né? Porque eu tinha meus filhos pequenos e a gente tentava inventar rima e eles falavam: essa sim, mamãe! Essa não, mamãe! Então foi meio nesse esquema, assim, foi muito divertido. E aí Sim. depois eu fiz a parte de toda a ilustração, desenvolvimento dos gatos e tal. E saiu o Gato Xadrez, que tá aí por aí hoje, né? E as crianças amam, acho que exatamente porque você construiu junto com elas, né? Seus filhos, representando todas essas crianças, né? Que gostam muito, Bia. Na verdade, o meu processo de criação, Selma, é meio por aí, assim,
eu me ponho no. Eu faço o livro, eu só faço, para quem não me conhece, os meus livros são só para educação infantil, assim, até 6, 7 anos. Bom, depende. Tem gente que fala que pode ser até para os velhinhos, mas não importa, assim. Eu tenho mais essa. Eu não tenho livros de adolescentes, é tudo para criança pequena, porque Sim, eu penso no lugar deles, eu faço para eles, mas eu me ponho no lugar deles quando eu estou fazendo o livro. que legal. E também eu faço para mim, né? Então, se eu não estou me divertindo, não tá bom. É como se Entendo. eu tivesse um pouco essa. Eu voltasse nesse tempo infantil e aí eu consigo fazer o livro, né? Nossa, que Tem legal. até cenas engraçadas, assim, que eu tô no meio de um desenho, aí eu faço um negócio, que legal! Assim, eu mesmo fico feliz, assim, né? Então, Gostoso. aí mostra que eu já tô no, né? Mas essa é a história do gato, né? Dos três porquinhos. E a gente, eu queria, para quem chegou agora, eu queria só falar um pouquinho da Selma, que me convidou, né? Então, a Selma, ela é pedagoga. Ela atua também, ela atua em escola como professora de educação infantil, mas também como professor, formador de professor, né? E ela trabalha em escola pública há muitos anos e também como formadora há muitos anos. Ela criou essa página, Sala de Aula Organizada, que é pensando em espelhar um pouco o que sabia para os professores que se sentissem tocados pela própria prática dela. Então, ali nessa sala, ela troca ideias, ela mostra o que já fez, ela recebe opiniões e foi por isso que ela me achou, né? Sim. Isso Na mesmo. verdade, ela me convidou faz uns 15 dias, mas eu sou péssima de Instagram e eu falava assim, meu Deus, que essa solicitação, não sabia nem o que pôr, mas aí a gente conversou e eu gostei super do projeto e tô aqui, né? Que bom, né? Então, Obrigada, Bia. Obrigada pela sua generosidade. Muito obrigada imagina. por ter aceitado, ter me reapresentado, né? De dizer como é que a gente se achou, porque na verdade eu me encantei com uma brincadeira que você fez, né, atualmente no seu Instagram. Falei, ah, é isso mesmo, que as crianças gostam, né? Essa brincadeira com o livro. E aí eu ousei, né? Te mandar Uhum. uma mensagem, você está aqui. É muita alegria. Obrigada. Eu queria falar, então vamos continuar falando. Eu vou falar sobre as bases do livro, né? Hum. O que que o livro é, o que que eu penso do livro e como eu trabalho no livro, né? Então, assim, eu tenho formação em design gráfico e tenho Sim, formação em veterinária. sim, Então, nada se perde, na verdade, né? Eu não trabalho com veterinária, mas todos os meus livros, todos, sem nenhuma exceção, têm animais. Alguns que têm humanoides, mas todos têm animais, né? E o que que a veterinária me dá também? Ela me dá uma questão ética, porque quando a gente trabalha com educação infantil e com criança, não necessariamente educação escola, mas assim, para criança pequena, tem que ser tomado muito cuidado com o que você apresenta para essa criança. Então, eu evito coisas que possam gerar atitudes erradas. Por exemplo, um gato comendo chiclete, ou um cachorro, por exemplo. sim, Vai que a criança dá o chiclete para o cachorro, né? Isso pode ser um problema. sim, Então, lógico que os meus animais, eles têm atitudes não só de animais, porque para passar a história muitas coisas acontecem, né? Mas eu evito essa questão de ensinar errado, né? E também, assim, um cuidado com o trabalho de criança e adulto, porque, na verdade, quando você faz um livro para criança, você tem que agradar o adulto que vai apresentar esse livro para a criança, né? entendi. Não adianta você só falar, ah, a criança vai adorar, então você fala um monte de coisas que ela talvez goste, mas não é o universo do adulto. Então, tem que criar para a criança, mas tem que levar em conta o adulto que vai oferecer esse livro para essa criança, É né? como se você, assim, preparasse o terreno
para que alguém seja um instrumento disso até chegar lá. Que tem que agradar primeiro esse transportador até chegar na criança. Isso. Senão não chega, né? Certo. Isso. Entendi. Então, assim, o livro o que eu faço no livro? Eu invento, tirando os contos clássicos, que eu não inventei a história, né? Eu tenho uma série de contos clássicos na Editora Paulinas e eu não inventei a história, mas eu adaptei, né? Eu Certo. adapto do jeito que eu acredito. Então, eu trabalho na história, eu trabalho no desenvolvimento dos personagens, das ilustrações, dos fundos e a parte do projeto gráfico. Por que que é importante a parte? O que que é o projeto gráfico? É quando você põe tudo junto. Então, você escolhe a letra do livro, se vai ser grande, se vai ser pequena, em que parte essa letra vai estar interagindo com a ilustração ou não. E eu, quando penso na criança, que ela geralmente, a criança de 2, 3, 4 anos, 5, ela não é alfabetizada ainda, ou está em começo de apresentação de letras e tal. Eu tomo muito cuidado e, basicamente, todo texto que eu coloco, eu trabalho ele inteiro para que a leitura não seja que não tenha dificuldade e que também não espante a criança. Então, às vezes a criança tem 3 anos, ela não vai ler. Pode até, eventualmente, uma criança de 3 anos saber ler, mas no geral ela não vai ler, mas ela vai apresentar aquela letra de um jeito gostoso para que aquilo seja parte da ilustração. Então a letra às vezes é mais redondinha, às vezes ela é mais espichada, depende do sujeito, do tema do livro. E essa é uma escolha que eu tenho esse poder de fazer, porque eu faço todas as minhas escolhas, né, nesse ponto. Entendi. Então, Então ela é me um dá uma né, tanta Bia? liberdade, né, de escolha e, às vezes, algumas discussões com as editoras, assim, não, tá bom, eu quero mudar, tal, mas, assim, faz parte, é tudo em prol da criança, né? Entendi. Então, tem livros que eu tenho letras muito grandes e tem outros que não, que é um texto corrido. Mas Uhum. mesmo o texto corrido, eu trabalho os espaços para a leitura aparecer. Porque Entendi. aqui no Brasil, a educação infantil, ela quer o tempo todo letra de caixa alta, letra maiúscula. Isso, a E na gente usa. leitura da maiúscula é muito difícil. Então eu Hum, trabalho de um jeito para tentar melhorar essa leitura, senão uma palavra junta na outra. Bom, entendi. basicamente é isso. E assim, como eu tenho formação em design, a minha linguagem visual é extremamente enxuta. Eu vou reduzindo, reduzindo, reduzindo até, né? Então, por exemplo, aqui são os meus macacos. Desse Não é isso. livro, o que é que Não tem é isso. naquela mata? Não, Tá, são outros anotar. macacos. Eles Sim, até são diferentes. São parecidos, mas eles são diferentes. que Que tem uma lindo. rima que fala. Tem a turma que mora no solo, então tem tatu, cupim, cobra, né? E quando Formiga. vira, tem a turma que gosta de colo. E Ah, que aqui legal. são macaquinhos e eles são extremamente simplificados. Então, na verdade, quando eu apresento um livro para uma criança, ela também está tendo uma educação visual, porque ela tem que decodificar aquilo, Sim, né? Esse macaco não é o macaco da foto. sim. Esse macaco, na verdade, ele não tem nem boca, ele tem duas, né? Ele tem dois olhinhos, ó. Ele É não tem verdade. braço, o Mas é rabo tão dele fácil é. entender, né, a imagem, Então é né? estilizado, e assim, meu trabalho todo é assim, né? Eu, assim, é o que eu gosto, mas é um jeito de treinar a criança também visualmente, né? Sim. Ela vai entrando no mundo da leitura e da escrita e da apreciação imagética. Seja lá o que você fala. É isso. Para nós, pedagogicamente é isso, né? Ela faz leitura de imagem e a apreciação da linguagem oral e escrita. É Muito isso. legal. Bom, o livro para quê? Né? Para Que que serve legal. um livro? E eu vou dizer,
espero que não tome bronca por isso, mas assim, na minha concepção, a última coisa que serve um livro é para a produção de leitores. Um livro de educação para criança pequena, não para os mais velhos. Mas Sim. criança de 2, 3, 4 anos, 5, eu não acho que a gente faz o livro para torná-lo um leitor. Eu acho que tem coisas muito mais fortes e importantes antes. E aí eu vou explicar isso. Isso, explica esse Antes que lado que alguém fique você... bravo comigo. Não, mas é importante a gente saber a sua ideia como autora. Porque É o jeito por que eu trás penso, tem se é uma certo. coisa. Uhum, Sim, uhum. Eu acho que assim, o livro, em primeiro lugar, é carinho. É uma conexão entre o adulto ou a pessoa que estiver lendo para essa criança que não é leitora ainda, não sabe ler. Então, esse livro é o único momento que um adulto consegue. E quando esse adulto está lendo para uma criança, esse adulto não consegue se distrair com outras coisas. Ele está inteiramente para ela, né? Não dá para ler e falar no celular ao mesmo tempo, não dá para ler e lavar louça ao mesmo tempo. Então tá esse adulto e essa criança ou esse adulto com essas crianças. Então conectado. esse momento e geralmente essas crianças vão se encostando e vai ficando assim perto e isso é carinho. Então assim a primeira função desse livro para uma criança pequena é dar esse carinho e dar essa atenção entre essas pessoas da leitura, né? Eu acho também que o livro ele ajuda a promover um diálogo Sim, entre o adulto e a criança. Então, por exemplo, às vezes tem famílias que a mãe sabe fazer tudo, a mãe troca a fralda, a mãe cozinha, a mãe fica com a criança e o pai chega cansado e não tem esse diálogo com a criança porque ele não passou aquele dia perto. Às vezes sim. isso afasta. E o livro, ele promove uma aproximação. Então, através do livro, pode haver um diálogo, pode ser um momento de ficar junto. E a história do livro pode, inclusive, facilitar essa comunicação entre eles, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho Dia de Sol na Fazenda, que é um livro que o sol vai passando e vai conversando com os animais da fazenda. Então ele faz Sim. perguntas. Por exemplo, galinha, cuidado, tem um pintinho que está atrasado e ele tá um pintinho aqui atrás, perdidinho, né? E a resposta dos bichos é em onomatopeias. Então os bichos Sim. falam piu, 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 aí a galinha faz có, 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 entendeu? Não tem Tudo a que criança resposta. gosta, né, Bia? Tudo Mas que isso criança gosta. promove um diálogo. O Isso. que que acontece? O adulto pode fazer esse livro junto com a criança. O que será que essa galinha está falando? Né? E aí Sim, responde junto. Né? sim. Isso é só um exemplo, mas qualquer livro pode trazer isso. Né? Ajudar a criança a imaginar dentro de uma história. Aqui, por exemplo, Quem Pegou o Pão, da Casa do João. Ai, que pena que essa imagem tá cortando, né, gente? Continua, Bia, Está não cortando desanime. ainda? Dá para ver? Agora tá melhorando aos pouquinhos. Estou escutando melhor sua voz, a imagem aos poucos está voltando. Vamos. E é um livro que fala de família, né? Então, traz brincadeiras também, né? Vamos inventar quem é que pegou. Ah, foi a vovó tal, foi o tio Sim. tal, e aí por diante, né? Sim. É como se Então, tivesse uma interação, né? aham, diálogo, né? Isso. Que mais? Bom, essa é a parte do para que serve o livro. Eu acho que o livro também tá dando para escutar, então, Selma, ou tá ruim? Então, a sua imagem, ela tá desfocada. A gente ouve você falar, mas tem uns cortes. Você quer sair de novo, entrar de novo? O que você prefere, Bia? Ué, se você achar melhor, a gente faz isso de novo. Então, vamos tentar mais uma vez, tá bom? Tá, Vamos lá. eu Peraí. saio. Ih, pessoal, não saiam daí, tá bom?
Vou ativar os comentários para vocês irem aí falando, mandando um abraço para a Bia. Eu vou chamá-la de novo. Muito legal, todo mundo está gostando dela aqui. Que bom. É legal, né, gente? A gente que trabalha tanto tempo, né, com o livro da Bia, conhecê-la assim tem sido muito legal. Deixa eu ver se eu acho um outro caminho. Vou chamar por aqui. Ah, Instagram, nos ajude. Pronto? Ai, Bia, vamos torcer agora para não cair mais, né? É. E Podemos? Posso continuar? pode sim, continua falando. Tá, então, eu estava assistindo você numa outra live e eu vi que tem essa discussão de brincar na escola, não brincar na escola, né? E aí eu pensei nisso aqui, que brincar não é exatamente se divertir, né? É também se divertir, mas não é só isso. Sim, E na verdade eu nem sei fazer essa discussão no nível, né, de vocês, pedagógico. pedagógico, Sim, psicológico, mas é legal a psicopedagógico, gente mas ver. é só uma pergunta, assim, né? E uma. A gente É chama só um de jeito uma de pensar. provocação, né? A gente costuma dizer que É, o formador é uma provocação para deixar pulgas atrás da orelha. Vamos ver o que isso. vocês vão tentar me dizer a respeito, né? Porque é o seguinte, às vezes eu acho que é uma dificuldade de comunicação com o adulto, pai, família, que vai levar uma criança para a escola e falar: ah, essa escola só quer brincar, só quer deixar brincar. Hum, O brincar, se a gente se colocar no modo pessoa e lembrar de como era a brincadeira quando a gente era criança, o brincar é muito bom, mas é muito difícil também, né? sim, Então, brincar traz frustração, traz alegria, tudo ao mesmo tempo. Algumas brincadeiras não, mas algumas sim, né? Em grupo. sim. Então, por exemplo, brincar de bobinho é ótimo quando você não é o bobinho. Enquanto você está com a bola na mão, é tudo de bom. A hora que você está lá correndo para pegar a bola, é um inferno, né? É, E isso é desenvolver habilidades para o mundo, ninguém quer né? ser Então, bobinho, né, Bia? não, Nem café com leite. Não sei se na sua pois é, época tinha esse termo, mas a gente não queria ser café com leite. Café com leite é não, fraco, né? é. Então a gente não quer, realmente. A gente vê essa dicotomia que tem no brincar, é pura alegria, diversão, é interação, Uhum. mas também tem a superação, né? É difícil. Tem horas boas, mas tem horas difíceis. Pode ver, numa festa de aniversário não tem criança que não saia chorando algum momento, porque alguma coisa deu errado, Isso, né? Então, às vezes eu acho que poderia ser melhor comunicado com a família, é explicar que através da brincadeira realmente tem muitas coisas que vão ser desenvolvidas por um mundo que a criança está conhecendo e está se colocando e está se desenvolvendo, né? Mas que não é só brincar, mas tudo bem se divertir, né? Não é problema também, mas assim, é igual um conto clássico. Um conto clássico, ele vai trabalhar assuntos para essa criança resolver. Vai trabalhar o medo, a morte, de um jeito, né, que sem ela perceber, ela está resolvendo os seus conflitos. Né? isso Então, um mesmo. livro como conto clássico, ele tem essa função e é por isso que eles estão até hoje sendo contados e repassados, né? E tem que tomar muito Isso. cuidado também, porque tem contos clássicos que não são bem reescritos, né? Eles começam a perder essa parte de ajudar a criança a se resolver, né? Mas era isso, era só uma discussão, às vezes é uma questão de comunicar melhor com a família Uhum. sobre o brincar, né, que é importante, né, e como fazer isso, e como ela vai desenvolver, porque o não bate na porta, né, o não é para qualquer um, né, e o Isso sim mesmo. também. E é muito importante isso que você fala, Bia,
Porque, assim, para nós que somos da educação infantil, a gente lida constantemente com isso. Porque os documentos nos mostram isso, as pesquisas científicas nos mostram que é por meio da brincadeira, né, que a criança aprende, se desenvolve, é a linguagem que ela tem, usa o corpo para conhecer o mundo. E muitas vezes a gente se depara com quem não compreenda essa afirmação, vou dizer assim, e que diz, ali é só para brincar. Mas isso que você falou é pura verdade, porque numa escola de educação infantil, a criança aprende brincando sobre si mesma, sobre o outro, sobre aquele espaço onde ela vive, sobre as regras daquele espaço, sobre como compartilhar um jogo, um brinquedo, sobre como perder e ganhar. Então, são constantes aprendizados, né? Não é simplesmente o brincar pelo brincar. Há tantas coisas por trás, e isso é uma luta constante. Nós sempre estamos em luta, em defesa dessa concepção de uma escola que brinca porque respeita essa linguagem, né? Essa característica primordial da criança, que é o canal de conhecimento dela sobre o mundo. E é o treinamento, né? É o treinamento para a vida futura, né? Sim. Que, aliás, a gente está sempre treinando. É verdade, porque a gente, né, a criança vive o hoje, porque ela hoje é uma pessoa importante, hoje a gente valida o que ela conhece, o que ela sabe, mas que isso vai ajudá-la daqui a 2 minutos para resolver um outro conflito, um outro problema, para esse autoconhecimento, né? Então, eu entendo quando você fala no futuro, e essa ideia mesmo do futuro daqui a pouco, né? Não é para a vida adulta somente, né? Porque quando a gente concebe a criança como um ser potente, capaz, muito além do que é escrito só no papel, né? Que isso a gente valida, né, de verdade ali na prática, a gente acredita que ela não é uma folha em branco, né? Que ela tem algo, né, importante para oferecer e ela produz algo que ela concebe com tudo isso que ela traz da sua casa, que ela aprende com o amigo, que ela aprende com a professora, que ela aprende consigo mesma. E essa é a cultura que ela produz, né? E é engraçado, né? Porque não tem como, não tem regra, não tem solução. Cada um vai ter um irmão gêmeo. Sim. Ai, Bia, tá cortando tanta conversa. E se eu sair desse lugar? Mas não é o meu lugar. Será que melhor? Eu acho que é o Instagram que está judiando de nós, não é o seu lugar. Não, porque aqui tem conexão boa. Mas dá tempo. Você prefere mudar Você desativou os comentários, né, para melhorar? Eu desativei os comentários para melhorar um pouquinho. É que vai e volta. Eu escuto sua voz, eu vejo você, mas está um pouco nublado. Você consegue me ver bem? Sim, eu vejo. Agora tá melhor. Aí, agora eu vejo seu cachorrinho na parede. Melhorou a luz? Melhorou, Talvez. melhorou a luz e melhorou também você. A conexão tá boa agora. Vamos falar. Tá. Bora falar. Então, eu estava falando do meu irmão, né? Quer dizer, ele é professor da faculdade lá de Prudente para pedagogia, e o Fábio. E a gente nasceu, quer dizer, a gente morou 9 meses na mesma barriga, a gente tomou as mesmas broncas, a gente brincou igual, e cada um é diferente, né? Então, você não consegue, por mais que queira, cada criança vai ser do seu jeito, Sim, né? isso mesmo. Claro que a gente teve experiências diferentes, mas a gente teve muitas experiências iguais. Sim. Teve dos dois, né? Mas vira um, né? Cada um seu. Mas, então, vamos falar da criança, porque o tempo está rodando e eu vou falar rapidamente sobre o que eu penso de criança, porque eu queria falar sobre o professor de educação infantil. E eu trouxe alguns exemplos
né? Bacana. Eu acho que a criança, na minha concepção, assim, eu criei 2 hamsters, um em cada época. E a vida deles é muito curtinha. É os meus viveram 1 ano e meio, assim. Mas é Sim. muito fofo, porque você observa a vida numa câmera rápida. Então ele o hamster, ou o animal, e nós humanos também somos animais. Quando são crianças, são bebês, eles são muito rápidos, muito agitados, eles necessitam gastar a energia de um jeito diferente. O Sim. metabolismo é diferente. Depois vira adulto, com um metabolismo mais sossegado, e depois vira um idoso, um velhinho, o hamster estava velhinho, e vai ficando mais quieto, dorme mais, né? Muitas vezes, eles no finalzinho da vida já foram emagrecendo. E eu acho que a criança, eu vejo criança mais ou menos parecido, assim. A criança é agitada, não é porque ninguém faz nada com ela, é porque faz parte do equilíbrio dela esse agito, Sim. né? Claro, vai ter alguns que extrapolam, mas assim, na média é assim, né? E eles são muito criativos e eles são curiosos e isso faz parte e cabe ao adulto ajudá-los, né? E o livro é uma das ferramentas para ajudar a criança a se desenvolver, a criar, né? Então, quando você tem um livro, a criança que é pequena, ela não, ela pode parar para ver um livro, ela pode ter o momento de agito e o momento do sossego, né? A criança pequena, quando ela pega um livro e gosta, ela leva como um brinquedinho para cima e para baixo, debaixo do braço, Isso mesmo. né? Ela vai na Eu casa não da sei avó, ela quando põe é que na bolsa, né? Ela quer levar, né? eu não sei quando é que o livro deixa de ser brinquedo e vira livro, né? Mas assim, o pequeno, a criança pequena gosta do livro e vê como um brinquedo. E Sim. cabe ao adulto estimular a criança para que ela aproveite a base do livro para novas ideias, né? Então a criança ela naturalmente é extremamente criativa e ela às vezes se ela gosta do personagem do livro, ela vai brincar fora desse livro com o personagem, Isso. né? Ela pode até fazer atividades na escola e propostas e essa ideia é boa, né? Fazer sempre atividades a partir de um livro, mas o que que isso vai trazer? Vai trazer a manutenção e mais criatividade desse poder que elas já têm. Então, o livro abre essas portas para a criança poder sair da ideia dela e ter mais ideias. Então, o livro traz novas ideias. E a Sim. criança sozinha, ela consegue transformar em mil coisas, né? Seja uma brincadeira, uma mudança do final da história, eu acho que isso tudo pode ser estimulado, né? Isso, às Então, por vezes exemplo, a criança pega o personagem de um livro e do outro, né? Conversa entre é, si. mas vale um estímulo, porque se você larga ela num lugar com, né, sozinha, às vezes ela não consegue ter essa visão, né? Mas se você Uhum. estimula lendo e mostrando coisas, então, por exemplo, esse livro é o que é que tem no seu quintal, dá para ver? Dá, sim. Lindo. Eu fiz uma contação, ele está no meu canal do YouTube, Bia Vilela Livros, a gente colocou hoje a história desse livro, Ai, que legal. porque é o livro que mais tem a ver com a quarentena, mas eu não fiz por causa disso, ele já está publicado já faz um tempo. Sim. Ele traz elementos para estimular a criança as observações tanto olfativas, quanto auditivas, quanto visuais, né? Então, e aí que eu digo, assim, existem algumas coisas que a criança naturalmente já gosta. O que é que tem no seu quintal? Então, tem bichinhos de jardim, né? Tem barulhos. Então, o que que observa? Barulhos dos vizinhos. Às vezes a criança não tem um quintal na casa, mas o quintal é o lugar onde ela brinca, é o lugar onde ela vai. E esse livro ele estimula observações. Ah, então, nossa, estou escutando esse vizinho gritou gol, ele deve ser de tal time, Isso né? mesmo.
Tem alguém no É, apartamento de cima. Ah, eles estão correndo, né? Tá correndo. E um cheiro de bolo, ai que delícia, tal vizinha está fazendo bolo, Tá fazendo né? bolo, que delícia. Então são estímulos, né? Que o livro eu vejo como um brinquedo e como uma fonte de estímulos e de conversa, né? Sim. E aí foi legal, eu coloquei esse conto no YouTube exatamente para poder ver a história inteira, né? Ai, que legal, gente. É uma dica ótima para a gente passar no YouTube da Bia. Eu tenho colocado, eu já tenho uns 5 vídeos ou 4 de leitura mesmo. Eu já vi. eu não quero concorrer com contador de histórias, porque são propostas diferentes, Sim, né? A ideia é mostrar quem é a autora desse livro sim. e como que eu penso, como que eu converso, né? Que legal. E, então, essa é a ideia, assim, tem erros até na contação de história, não tem problema. Sim. É para mostrar que eu sou assim, eu tento ser o mais eu possível, Que né? interessante. E é legal para a criança, o adulto, o professor, ter essa ideia. Olha, que legal, como a Bia conta a história dela. Olha que interessante. Gente, tem um que é maravilhoso. Qual que é mesmo, Bia? Qual a história que é do cachorro? Os três porquinhos? Ah, os três porquinhos. Gente, vocês Foi têm que assistir. exatamente. Eu estava lendo o livro nessa história e eu tenho um pastor alemão enorme. Sim. E ele estava do meu lado, meu filho me filmando. A hora que eu falo que o lobo entrou e bateu na porta, Aham. o cachorro do nada começa a rosnar muito forte, dá uma latida e vem para cima de mim e me dá uma lambida, na verdade, né? Gente, Aí isso eu é tão paro de ler. lindo. E parece que estava já encenado. Porque eu fiquei no lugar de criança, assim, né, Bia? Eu contei isso para você. Eu fiquei, que legal! O cachorro veio justo na hora. Ela fez esse lobo por causa dele. É a ideia da criança, né, gente? É muito Uhum. interessante, muito divertido, muito verdadeiro, assim, sabe? E É foi, natural, né? Muito gostoso. exatamente, e foi por isso que a gente resolveu publicar, entendeu? Porque a gente falou, meu, nunca vou conseguir treinar meu pastor alemão, por melhor que ele seja, para rosnar exatamente nesse momento. Foi muito Falei, tá bonito. bom, é assim que a gente mostra, né? Isso. E isso é muito gostoso, na verdade, assim, é divertido Foi. pensar, olhar, e eu tento ver o vídeo de novo. Eu sei que tem defeitos, mas não tem problema, né? É uma maneira de mostrar realmente a história e eu, né? Sim, é isso que é o E diferencial e o divertido é isso mesmo. É o seu jeito, é, é a sua obra oral, a sua obra escrita, né? Isso é muito gostoso. uhum. Eu queria falar sobre o professor de educação infantil. Ah, olha meu papelzinho. Foi melhorando a minha letra ao longo dos. Agora eu já consigo quase escrever um livro flipado. De trás para frente. O professor de educação infantil, eu quero falar um pouquinho porque os meus livros, Selma, do jeito que eu crio, cada livro tem um tema. Foi uma maneira que eu aprendi de criar. Eu racionalizo muito. Então, assim, eu falo, eu quero falar desse tema. Como Sim, eu vou falar? Né? Então, tem números, opostos, coisas de inclusão, vários temas. sim, Movimentação. E então, eles são livros muito adotados em escolas. Eles servem para todo mundo, lógico, mas eles dão margem para novos produtos a partir destes livros, né? sim. Então, e brincadeira. Eu tenho alguns exemplos. Claro que se eu começar a falar milhões de exemplos não vai dar, né? Um deles, imagina, tem coisas que a gente nem imagina, né? Aí você pode até falar para sua amiga Elo, que tem o Instagram de Aniversário. bebês, Minha né? vida aniversário. Ela tá Minha aqui, vida você vê. aniversário. Uma professora de Guarulhos, de uma escola que eu adoro, uma escola pública lá, ela era professora do berçário. E ela estava me dizendo, numa palestra que eu fiz lá, qual era o impacto do livro. Sim, E eram os três porquinhos, e
nos Três Porquinhos tem onomatopeias. Eu trabalho muito com onomatopeia. E tem uma parte que faz toque, toque, toque. Tem outra parte que faz fu, né? Do assopro. E Sim. essa professora, ela me disse que as crianças eram bebês. Eles mal falavam mamãe e papai, mas eles já falavam toque, toque, toque. Ah, que bonitinho. Então, assim, a gente não imagina o alcance de um livro, né, para uma criança. A gente acha que é para mais velho. Não, essa criança está absorvendo. Elas conseguiam fazer o barulhinho do lobo também. Eram bebês de 1 ano e 2 meses. É Que uma coisa encanto, fofa. né? Sim. E aí, a E, Elô que bom, e adora o contar professor. história ainda, né, no versário. E é muito É, interessante isso que você está contando, Bia, porque o livro brinquedo, ele só vai criar alma na mão de um bom mediador, né? exatamente. Ele precisa de um bom mediador para mostrar para a criança as possibilidades, porque senão ele passa reto, né? Assim, alguma vai ter mais chance, mas a hora que mostra, a criança é muito aberta para o livro. A Sim. criança, ela aceita muito bem o livro como um brinquedo, como um momento da contação, né? Por aqueles todos motivos de ser carinho, atenção. Por exemplo, aqui só pegar aqui uma coisa. Vai mostrar um produto bem O bacana. professor, então, o que eu queria dizer sobre o professor de educação infantil é que eu adoro o professor de educação infantil porque eles fazem os meus livros darem cria. Vai, gente, vai, bate palma, gente. Que delícia, Não, Bia. não estou mentindo. Assim, a partir deles, meus livros viram novas coisas, E é verdade. novas atividades. Isso. Então, assim, eu tenho um carinho pelo professor de educação infantil porque eles são a minha porta-voz, o meu elo entre Sim, eu, criadora, e a criança. sim. Eles são os mediadores, né? Isso é muito legal. As histórias que eles me contam, de atividades que deram certo, de criança que aprendeu a ler só usando os livros, assim, é muito bonito, E é né? isso mesmo, e é. E me faz acreditar que eu estou no caminho certo, assim, se eu conseguir tocar uma criança, tá ótimo, né? Já fiz muito por isso, assim, é maravilhoso. E então, Gostoso assim, ouvir isso, Bia, você não tem ideia. Muito mas eu gostoso. gosto, é verdadeiro. Que bom. Ó, este livro, por exemplo, é da Caraminhoca, Ah, chama girafa. A Girafa, Sim, a girafa. né? Aí eu não sei o nome desses brinquedinhos aqui, eu esqueci. Mas olha que legal. Ai, que delícia. É uma girafinha, É. tá vendo? Então, com essas poucas linhas do desenho da girafa, Uhum, um professor de educação infantil, ele pode fazer esculturas, sim. Sair ele do bidimensional para ir para o tridimensional. pode trabalhar com fitas, com linhas, com massinha. Sim. São milhares de coisas que ele pode desenvolver, né? A partir do meu desenho e dos livros que eu apresento, né? Sim. Por exemplo, aqui eu tenho Chapeuzinho Vermelho. Ai, que lindo. Esse é o meu Chapeuzinho Vermelho. E aqui é o desenho Ai, que que meu lindo. filho fez quando era muito criança. E eu guardo, mas assim, mostra o. Ó, deu. Não, tá bem? Voltou. Voltou. Travou, mas voltou. Nossa, eu fico Tá. ansiosa. Falta 5 minutos, você ainda tem tanta coisa para falar? Não trava o Instagram. Na verdade, eu estou mostrando exemplos, né? A hora que acabar, a gente acaba os exemplos. Sobre possibilidades de livros, né? Então, esse livro novo é o meu recém-lançado, A Lesma e a Linha, é Que da Editora legal. do Brasil. E a lesma vai andando e formando linhas. Igualzinho de verdade. Isso. E as linhas vão formando desenhos.
E os desenhos vão formando palavras. Que E as bacana. palavras formando histórias. Olha que Então, na legal. verdade, eu estou quebrando a ideia de que a letra é uma letra. Não, a letra é um desenho que a Que criança legal. vai. E que parte de uma Então, linha inicial. Nossa, que isso, bacana, Bia. Já estou curiosa. ele ficou pronto faz uma semana, mais ou menos. Então, estou super feliz com ele. Muito bom. Que mais que eu posso dizer? Eu acho que assim, se a criança não tem livro ou se o professor não tem material, ele faz um livro. Sim, Ele faz com a criança e criança adora inventar livro. isso mesmo. Então, o que eu acho é que a gente não pode só depender de, de coisas prontas. A gente tem sempre que se adaptar conforme o modelo, sempre para o incentivo do treinamento visual, do parar para o escutar, da oralidade, coisas que o livro traz que é muito além do que só formar leitores, também vai formar, né? Mas Né? Agora eu entendo perfeitamente vocabulário. quando você falou que o livro não é só instrumento para formar leitores, que há muitas coisas por trás, Bia. Nossa, É. que E concepção é muito gostoso. perfeita. Uhum, muito Mas legal. é isso, tá acabando o tempo. Eu acho que assim deu para mostrar mais ou menos como eu penso e o meu trabalho. Eu espero que mesmo quebrando a internet tenha dado para ver e ouvir algumas coisas. Ai, deu sim. Acho que assim, a essência, né, ficou, a essência da Bia, o jeito dela pensar sobre o que ela faz, o jeito dela pensar sobre a criança, o jeito dela pensar sobre esse adulto que faz a mediação. Acho que ficou muito claro, né? O seu jeito afetivo de pensar o que você Uhum. produz. Que bonito que é. E olha que É uma oportunidade que nós delícia. tivemos, né? Que coisa mais linda. E eu convido o pessoal que não viu o Instagram da Bia ainda, passa lá, porque eu achei muito, muito lindo, né? Como a gente começou a jornada desde o dia primeiro, e naquela época, no final de abril, que eu olhei o Instagram da Bia e vi, nossa, gente, que legal! Ela pegou um personagem do livro dela, gente, e ensinou a fazer, a desenhar parte por parte, para depois a criança montar no tridimensional. Eu falei, gente, é isso mesmo que eles gostam, E isso dá que para brincar, né? que brincadeira é essa? Legal para eles fazerem no chão, na lousa, onde eles quiserem, com outros brinquedos, outros personagens. É. Então, assim, isso me encheu os olhos, porque é isso que a criança gosta, né? Quando a gente, como você falou, você pensa também nas crianças, será que elas vão gostar? E a gente que é professor de educação infantil, a gente enxerga, a criança vai gostar, né? A gente É. consegue E é super interpretar. importante, né? Uhum. É, muito Manter legal. isso e estimular sempre, né? É verdade. Ai, Bia, já está acabando, né? Eu vou convidar umas pessoas aqui para poder, quem quiser tirar print, prepara aí um sorriso, Bia, para todo mundo que quiser tirar print. Aê, muito bem. Eu vou ativar rapidinho aqui os comentários para o pessoal se despedir, para o pessoal aí agradecer a Bia. Nossa, Bia, foi um grande prazer. As pessoas não têm Prazer ideia foi meu. de como tem sido prazeroso, né, fazer a jornada falando de brincar, conhecer tanta gente maravilhosa e você para mim foi um presente. Foi um presente ter esse contato, né, com você mais de perto, conhecer, né, a sua essência, além da escritora, né, além da E aí, produtora de livros. Thelma, eu digo mesmo, é super delícia. E com certeza, eu já disse, já virou minha amiga. Que coisa boa! A gente vai trocar um monte de figurinha. Isso mesmo, eu digo a mesma coisa, e até da família, viu, Bia? Já virou amiga da família aqui também. Ah, que amor! Que Que coisa boa. delícia! Olha, nós temos 25 segundos. Então, gente, eu agradeço a participação de todos vocês. A live vai ficar salva no IGTV e depois no YouTube. Assistam de novo, recomende para os amigos, porque o que a Bia falou de nós, educação infantil, merece ser replicado. Bia, um beijo. Obrigada, obrigada, pessoal. Obrigada, Céu. Tchau para todos vocês. Beijo.